Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Ar Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu a Thaís. E nós estamos construindo. E no vídeo de hoje vamos revelar o quanto gastamos até agora, desde a fundação até a finalização de toda a parte bruta da nossa casa. Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente! Gente, alerta! Esse vídeo é exclusivamente sobre dinheiro, então preparem os ouvidos porque vamos falar tudo o que vocês querem saber, o quanto gastamos separando materiais de mão de obra. Então, se você tem o sonho de construir sua casa, se prepare porque esse vídeo vai valer muito a pena. E antes de mais nada, gente, o que a gente está construindo aqui? Qual que é o tamanho da nossa casa? Bom, o nosso terreno é um terreno 10 por 20 e aqui a gente está construindo um sobrado de 225 metros quadrados. E nesse sobrado aqui na parte de baixo a gente tem a garagem, o nosso home, a sala de estar, a nossa cozinha, a área gourmet, a despensa, a lavanderia e um banheiro. Ah, e a gente também tem um quartinho da bagunça ali no nosso corredor, da bagunça do Anderson. E aqui no fundo a gente vai ter uma piscina, mas a piscina não está incluída nos gastos desse vídeo. E lá no andar de cima a gente tem 3 quartos, sendo uma suíte com closet, o nosso escritório e o mezanino, além da varanda da nossa suíte e mais um banheiro social. Gente, e sem enrolação nenhuma, vocês não vão precisar assistir o vídeo inteiro aí de não sei quantos minutos se vocês não quiserem, para fazer toda a parte bruta dessa casa até o momento, desde a fundação com as nossas brocas, o nosso baldrame, até a finalização de toda a parte bruta, que inclui também a base de concreto de contrapiso, o nosso reboco, gastamos um total de R$216 mil. E se você só queria saber o quanto gastamos até aqui, gente, deixa um like aí para ajudar a gente, tá? E se inscreva no nosso canal, porque toda semana lançamos 2 vídeos novos falando sobre obras. E já aproveita e ativa o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo. Agora, se você quer saber o quanto gastamos em cada etapa, separando material e mão de obra, gente, não saiam daí porque o vídeo começa agora. Gente, aqui na parte bruta, na verdade, ficaram faltando 2 coisas, né? A primeira coisa que a gente vai incluir ainda nesse custo aqui da casa, da parte bruta, é o nosso reboco de gesso que a gente vai fazer lá no andar de cima e a nossa escada que a gente começou a fazer, mas ainda não terminou. Então, esses 2 elementos que vão fazer parte da nossa parte bruta. E apesar de falar o valor de cada etapa aqui da obra, a gente não vai detalhar material por material, afinal aqui no nosso canal a gente já tem um vídeo falando sobre cada etapa, desde um saco de prego até o valor do caminhão de concreto. E para vocês assistirem, bastam acessar aqui a nossa playlist Gastos da Obra. Então bora lá, gente. Antes de mais nada, antes mesmo de iniciar a obra, fizemos um pequeno investimento inicial no valor de R$3 mil, que foi destinado da seguinte forma: gastamos R$2 mil comprando uma bitoneira ao invés de alugar uma mensalmente e também com os outros R$1.000 compramos alguns madeirites e fizemos um quartinho de apoio aqui para a obra, que além de armazenar materiais que não podem ser molhados, ainda fizemos uma repartição e incluímos ali um banheiro dentro desse quartinho. E gente, esse quartinho aí durou aí mais de 1 ano, então valeu muito a pena esse apoio aí na obra. Bom, e agora falando da obra, vamos começar pelo começo, obviamente, que é a nossa fundação. E para quem não sabe o que é fundação, gente, a fundação é uma das etapas mais importantes da obra, porque é onde você vai apoiar a sua casa. Então a fundação ali fica embaixo da terra, é a hora que a gente gasta dinheiro e não vê a casa subindo, a gente vai colocando dinheiro tudo para debaixo da terra, mas é uma fase essencial muito importante que a gente não pode economizar. E nessa fase de fundação, a gente gastou R$13.120 com material e mais R$9.350 de mão de obra, totalizando um valor de R$22.470 com a nossa fundação. Na sequência da fundação já iniciamos o processo de alvenaria, que para quem não sabe é o assentamento dos blocos para levantarmos as paredes. E de material para essa etapa gastamos R$ 11.775. Já de mão de obra gastamos R$ 6.150.
Então a alvenaria do nosso andar aqui inferior nos custou R$ 17.925. E depois da alvenaria, a gente foi para a parte do vigamento, que muita gente conhece como cinta, né? As cintas que a gente faz em cima das paredes. E nessa hora a gente começou a sentir o aumento de preços por conta da pandemia e a gente levou um grande susto, na verdade foi o primeiro susto aqui da obra, porque a gente utiliza muito ferro na parte do vigamento e o valor do ferro começou a subir muito por conta da pandemia. A gente também teve outra grande surpresa, porque a gente não sabia que demorava tanto essa parte de fazer as formas para o vigamento. Então a gente teve um valor alto com mão de obra e um valor alto também de material. E de material a gente gastou R$ 11.775 e de mão de obra a gente gastou R$ 6.070, totalizando um valor de R$ 14.400. Daí finalmente chegamos na etapa que é a alegria de quem está construindo a primeira laje, a realização de um sonho, né, gente? Um teto sobre as nossas cabeças. E gastamos de material nessa etapa, gente, R$ 11.530. Já de mão de obra gastamos R$ 2.450. Então toda a nossa primeira laje, juntando material com mão de obra, foi um total de R$ 13.980. Então, desde a fundação até a primeira laje, a gente gastou um total de R$ 71.775. Desse valor, R$ 45.875 foi só de material e R$ 25.900 foi só de mão de obra. Sendo que a nossa estimativa era gastar apenas 60 mil e a gente extrapolou o nosso orçamento justamente por conta do aumento de preço da pandemia. E agora, gente, falando em porcentagens que vocês tanto nos perguntam, ficou assim, 63% foi para os materiais e 37% foi para a mão de obra. Bom, gente, fechamos a primeira laje, graças a Deus, foi uma alegria tremenda e assim a gente já havia fechado todos os valores, né? Desde a fundação até a primeira laje. E finalmente chegou a hora de dar início ao nosso andar superior. E, gente, acreditem, levantar um andar acima é muito mais barato do que sair do chão, da fundação e chegar até a primeira laje. Então, gente, se você já tem aí uma estrutura preparada para um sobrado, confia e acredita que levantar esse segundo pavimento vai ser muito mais em conta do que fazer desde o zero. Bom, e indo já para o andar superior, a primeira coisa que a gente fez foi a alvenaria. E para fazer essa alvenaria, a gente gastou R$ 8.735 de material e R$ 7.750 de mão de obra. Então, ao todo, a alvenaria do andar superior nos custou R$ 16.845. E na sequência fizemos o vigamento lá do andar superior, né? E, gente, outro susto. A gente não pensava que ia sair tão caro, mas junto uma quantidade gigantesca de ferro com o aumento exponencial do ferro aí por causa da pandemia, a gente tomou outro baque, infelizmente, gente. E só de material gastamos R$ 6.076. Já de mão de obra gastamos R$ 3.780. Então, ao todo, o nosso vigamento superior nos custou R$ 9.856. E daí a gente já vai para a segunda laje. Na segunda laje a gente gastou R$ 10.160 de material e R$ 2.880 de mão de obra, totalizando R$ 13.040. Desde a fundação até a concretagem da nossa segunda laje, gastamos um total de R$ 111.156, sendo que só de material foram R$ 70.846 e os outros R$ 40.310 foram para a mão de obra. E novamente, falando em porcentagem, ficou o seguinte: 64% para materiais e 36% para mão de obra.
E o nosso orçamento, gente, para fazer da fundação até a segunda laje era de 90 mil. Só que, novamente, né, a gente vai sempre lembrar vocês aqui que a gente não contava com a pandemia que pegou a gente de cheio. E a gente acabou extrapolando o orçamento aí, indo para mais de 110 mil. Daí vocês acham que acabou a parte de estrutura? Não, não acabou, porque a gente ainda precisava preparar a nossa casa para receber até então que a gente ia colocar um telhado. E para receber esse telhado a gente fez o que a gente chama de platibandas. E o que são essas platibandas? São muretas pequenas, lá em cima a gente tem de 50 centímetros, de 1 metro, de 1,30 m, que é justamente para esconder o telhado, porque até então a gente tinha escolhido o modelo do telhado embutido, né? O modelo de telhado embutido, ele fica escondido nessas platibandas, então a gente precisou fazer as platibandas para receber o nosso telhado. E para fazer as platibandas, gente, só de material a gente gastou R$ 6.094 e de mão de obra R$ 4.500, totalizando um valor de R$ 10.594 só com as nossas platibandas. E só para atualizar, você que não acompanha a gente ainda, a gente desistiu de fazer o nosso telhado e hoje lá em cima a gente tem um terraço. Inclusive, se você quiser saber, procura aqui no nosso canal também que tem o passo a passo, tudo que a gente fez lá em cima. Mas as platibandas não foram perdidas totalmente, porque algumas sim a gente fez e não precisava, mas as que a gente fez ao redor da casa, elas vão servir como guarda-corpo para o nosso terraço. Como decidimos fazer um terraço, tínhamos obrigatoriamente que fazer uma proteção contra a chuva. Então, decidimos impermeabilizar a laje. Escolhemos um impermeabilizante que não precisava de uma mão de obra específica, uma mão de obra qualificada, e que fosse de fácil e simples aplicação. Assim, nós mesmos conseguiríamos fazer a aplicação e economizaríamos aí na mão de obra. Então, ao todo, o nosso produto custou R$ 4.586, porém não teve mão de obra, porque fomos nós dois aqui que aplicamos. E, gente, muito simples, muito legal, e tem vídeo aqui no nosso canal mostrando passo a passo também. Depois de impermeabilizar a nossa laje, a gente precisava colocar primeiro uma proteção mecânica e também uma proteção térmica aqui para nossa casa. Afinal, a gente estava tirando o telhado e aqui na nossa região é muito calor, então não dava para deixar a nossa laje exposta. Foi então que a gente encontrou a argila expandida e a gente recobriu toda a nossa laje com esse produto. E mais uma vez, a gente não vai ter o custo de mão de obra, porque foi o Anderson quem fez toda a aplicação lá em cima, né? Ele jogou toda a argila lá em cima. Tem o passo a passo também aqui no canal. E ele fez tudo isso em uma manhã só. E essa argila que a gente colocou lá na nossa laje, a gente gastou R$ 3.200. Na sequência, antes de fazer a finalização do terraço, decidimos rebocar a casa toda. Assim também já teríamos base para rodapés, inclusive lá no terraço e tudo mais. E fizemos um reboco tanto externo por todos os ambientes, como interno aqui no andar de baixo. Não fizemos o interno no andar de cima porque vamos fazer ainda com o reboco de gesso. Mas todo o reboco externo da casa toda e o interno aqui do andar de baixo nos custou de material R$ 9.960,43. Já de mão de obra gastamos R$ 16.588,16. Então, ao todo, para fazer todo esse reboco, gastamos um total de R$ 26.548. E depois do reboco, a gente decidiu fazer os muros aqui de casa. A gente teve que mudar nossa casa da divisa do vizinho e também da divisa aqui do condomínio, né? Afinal, nosso terreno fica aqui no finalzinho do condomínio e a gente tinha o muro do condomínio também para fazer a divisa. E de material a gente gastou R$ 8.778,60 e de mão de obra a gente gastou R$ 4.215,65, totalizando R$ 12.994,25. E lembrando, gente, que nessa parte do muro a gente está incluindo a fundação do muro, a alvenaria e também a parte do reboco. E por mais perfeita que a sua laje possa estar, é preciso colocar sobre elas contrapisos
para poder receber os pisos, pois não é indicado assentar nenhum piso diretamente sobre o concreto da laje. Então sempre se faz uma camadinha de contrapiso ali, que é bem para regularizar, tirar as imperfeições do concreto, né? E já criar uma camada perfeita onde o piso possa ser assentado. E como aqui é um sobrado e lá na nossa segunda laje ainda decidimos criar um terraço para colocar piso, tivemos que fazer contrapiso aí em 2 andares, né? E de material gastamos um total de R$ 12.266. Já de material gastamos um total de R$ 6.555. Então o total dos contrapisos aqui da nossa casa foi de R$ 18.822. E falando de piso, finalmente chegou a hora de finalizar o nosso terraço, depois do contrapiso que a gente fez. Depois do contrapiso que a gente fez, a gente escolheu o piso e assentou não, né? O Anderson assentou lá em cima, então a gente tem um valor menor aí de mão de obra. E de material, a gente gastou R$ 3.659 e de mão de obra R$ 1.400. Isso porque, gente, o Anderson ajudou muito no assentamento lá em cima dos pisos para reduzir o valor da mão de obra. E o total de mão de obra e material foi de R$ 5.059. E na sequência começamos a fazer todos os encanamentos aqui da nossa casa, que são toda a parte hidráulica, os canos pluviais, que são a água da chuva, e também os esgotos. E de material para essa etapa gastamos um total de R$ 13.837. Já para fazer todos esses encanamentos gastamos um total de R$ 4.035. E o total dos encanamentos aqui da nossa casa ficou em R$ 17.873. Bom, e agora por último, que foi uma das últimas coisas que a gente fez aqui na obra, foi a base de concreto, né, nosso lastro de concreto, para receber o nosso contrapiso aqui no andar de baixo, que é a base de concreto feita sobre o nosso solo, para depois a gente vir com o nosso contrapiso. E para fazer essa base de material, a gente gastou R$ 4.162 e de mão de obra a gente gastou R$ 1.915, totalizando um valor de R$ 6.078 para fazer a nossa base de concreto. E com esse valor fechamos um total de R$ 216.913, sendo que R$ 137.391 são só de materiais e os outros R$ 79.521 são de mão de obra. E agora falando novamente em porcentagens, 63,3% estão para os materiais e os outros 36,7% são para a mão de obra. E até essa etapa, o nosso planejamento era gastar 150 mil. A gente extrapolou nosso orçamento em 60 mil reais. É muita coisa, mas tudo, gente, tudo aumentou muito. O ferro aumentou, o cimento aumentou. Quem acompanha, quem quer construir, já viu que os materiais não são os mesmos preços que a gente tinha quando a gente começou. A gente pagava 17, 18 reais no saco de cimento. Hoje a gente não paga menos que 30 reais. Ou seja, não tinha como não extrapolar, não tinha como prever. E sim, gente, vocês vão perguntar, e não deu vontade de desistir? Várias vezes, né? A gente quase parou a obra diversas vezes por conta dos aumentos. Mas sempre que a gente ia parar, surgiu alguma coisa que fazia com que a gente continuasse. Foi muito esforço assim, da nossa parte, mas eu acho que tudo é da vontade de Deus, né? Deus permitiu que a gente conseguisse chegar tão longe. Tijolinho por tijolinho, uma coisinha mínima feita ali todos os dias. Então hoje a gente tem um pedreiro e às vezes tem um ajudante, às vezes a gente não tem ajudante, às vezes eu sou ajudante, às vezes meu pai é o ajudante, às vezes eu sou pedreiro. Então hoje a gente está levando como a gente consegue, essa que é a realidade, porque é o nosso sonho. A gente sabe que um dia, com muita fé, com muita força de vontade, com muito esforço, gente, tem que ter muito esforço mesmo. A gente vai conseguir realizar o nosso sonho, mas a gente sabe da situação atual do país, a gente sabe que a gente falando desses valores exorbitantes, às vezes assusta, às vezes dá medo. A gente fala e dá medo na gente, às vezes a gente não acredita
que conseguiu chegar tão longe. A gente já juntou por 8 anos para conseguir 100 mil reais. Olha, Maria, ela acordou de fome. Ela acordou de fome, só que eu enrolo ela. Gente, fizemos uma pequena pausa aqui, ó, porque para quem não sabe, essa é a pequena Maria, nossa pequena princesa recém-nascida, que não teve jeito, teve que vir ser alimentada pela mamãe, né? E para quem não sabe também da história maluca, a Maria veio ao mundo aí esses dias, não faz nem 15 dias. Ela nasceu em casa por acidente, porque não deu tempo de sair correndo pro hospital. Inclusive eu fui o parteiro todo dessa história, gente. Vocês acreditam? Então, uma reviravolta, né? Mas esse é o nosso segundo grande amor da nossa vida, né? Que a gente já tem a pequena Alice também. Mas recapitulando, gente, hoje a gente só tem a agradecer a todos vocês que nos acompanham, a todos vocês que se interessam pelo nosso conteúdo, pelo que a gente pode proporcionar para vocês, porque foi a grande ajuda que veio através do YouTube com a monetização, através das parcerias pelo conteúdo postado no Instagram, que a gente conseguiu chegar tão longe. Porque se não fosse a ajuda de vocês, a ajuda de todos vocês, a gente não teria como chegar tão longe. Então a gente agradece imensamente do fundo do coração e a gente pede que vocês acreditem no sonho de vocês. Se a gente conseguiu chegar, vocês também vão conseguir. Às vezes a gente, quando começa alguma coisa, a gente não tem 100% da direção, a gente não tem o norte. Mas quando a gente começa, Deus mostra o caminho. E da mesma forma que Deus mostrou o caminho para mim, para a Thaís, eu tenho certeza que vai mostrar para vocês também, fechou? Então não percam a esperança de construir e realizarem o sonho de vocês. E a frase que a gente sempre fala em todo vídeo, a gente nunca termina alguma coisa que a gente não começa, né? O nosso grande medo, a gente tinha medo também de começar e não terminar. E se a gente não terminar? Até que a gente se deu conta que a gente nunca iria terminar se a gente não começasse. E também uma coisa que a gente já falou em outros vídeos, às vezes o seu tempo pode ser diferente do nosso tempo. Tem casas que começam aqui no condomínio que em 6 meses está pronta. A nossa vai para 2 anos e a gente está começando a pensar nos acabamentos, né? Então, assim, o meu pai demorou 30 anos para terminar a casa dele. Então, o tempo de cada um é o tempo de cada pessoa, a gente tem que começar. Eu acho que começar é a parte mais importante, é acreditar. É também essencial para que a gente siga e não desista. E como uma forma de agradecimento por toda a ajuda, por toda a confiança, por todo incentivo que vocês nos dão, nós vamos fazer um vídeo especial que a gente vai planejar e vai lançar em breve, com todo o passo a passo que a gente fez para conseguir juntar os nossos primeiros 100 mil reais para começar a nossa construção e também tudo que a gente fez nos momentos mais críticos da pandemia e que a gente acabou adequando para a nossa vida, que a gente utiliza até hoje, para mesmo nos dias atuais a gente conseguir manter o hábito de economizar e guardar dinheiro. Porque, gente, construção é isso. É uma eterna economia, você tira dali, você enxuga dali, você joga para cá, mas tem que guardar. Não basta a gente simplesmente pedir para Deus e ficar com os braços cruzados. Deus vai mostrar o caminho, Ele vai abrir as portas, mas Ele precisa também que a gente faça a nossa parte, que a gente se movimente. Então a gente, da nossa parte, da nossa forma, a gente vai mostrar para vocês tudo que a gente conseguiu fazer com uma forma de ajudar vocês também. Então, acreditem nos seus sonhos, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal que está aqui embaixo. Mas não deixe de ativar o sininho, porque toda semana lançamos 2 vídeos novos falando sobre obras. E não se esqueçam também de seguir a gente lá no Instagram, @lar.cabral, porque lá a gente tem atualização diária da obra e vocês acompanham a gente de pertinho. Gente, um grande beijo. E Tchau, até o próximo tchau! vídeo.